impureza. Irmãos, toda vez que a Bíblia cita a palavra impureza, ela está relacionada às impurezas sexuais, aos atos sexuais ilícitos, seja eles quais forem. E não resta-nos dúvida que a impureza sexual é pecado, não tem como nós duvidarmos disso. Nós vemos que ela se enquadra nitidamente entre os frutos da carne, e a consequência da produção de tais frutos é a morte eterna. Nós podemos ver isso claramente em Gálatas capítulo 5, versículos 19 e 21. Ouça: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Aqui eu abordei apenas esses 3 pontos, que tocam diretamente nessa área sexual, nessa área voltada para a impureza. Está explícito em Gálatas 5, versículo 19 a 21, nos frutos da carne, a imoralidade sexual, a impureza e as ações indecentes. Amados, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo, meu Deus, precisamos estar atentos a essa realidade. Que como templos do Espírito Santo, isso quer dizer que o Espírito de Deus habita dentro de nosso ser. Templo do Espírito é isto, você é a habitação do Espírito Santo de Deus. E se eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus, eu preciso cuidar desse templo, eu preciso zelar por esse templo, eu preciso ir às últimas consequências para que as impurezas, para que as sujeiras, para que as coisas que venham tocar, que venham de uma forma ou outra balançar o templo do Espírito, seja afastada, seja eliminada da minha vida cotidiana. E ainda a palavra de Deus recomenda em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 a 20: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, eis aí a recomendação do Senhor, eis aí uma palavra direta para nossas vidas, um alerta de Deus, um cuidado explícito de Deus para com a minha vida, para com a tua vida. E Ele recomenda fugir da impureza, fugir da impureza, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Irmãos, esse texto é claro demais. Meu Deus, é claro demais. É preciso que nós tenhamos a consciência que a vida não é nossa, meus amados. Eu não sou meu, você não é seu. Nós somos comprados, fomos comprados, resgatados pelo Eterno para sermos segundo a vontade dEle e instrumento na manifestação da sua glória. Eis o porquê da nossa existência, eis o porquê que Elias de Oliveira está aqui. Eis o porquê da tua existência sobre a face da terra. Você está sobre a face da terra para ser canal de manifestação da glória de Deus, meu amado, minha amada. E você precisa ter essa consciência, você precisa ter essa certeza, essa convicção que você não pode assemelhar-se aos demais desse mundo. Irmãos, eu sei que os impulsos de pecar, eu sei que estão aí. Olha, nossa carne gosta do pecado, eu gosto do pecado, você gosta do pecado, mas não é porque eu gosto do pecado, ou seja, das coisas que muitas vezes são pecados, não é por isso que eu vou praticá-las. Pecado não é ruim, pecado é bom, pecado ele traz um estado muito bom para o corpo humano, para o ser humano. É por isso que todos pecam, porque pecado é bom. Entende? Pecado é bom. Nós gostamos disso.
Mas nós não fomos chamados para isso, meus irmãos. Eis a diferença. O povo que não tem Cristo Jesus no coração, o povo que vive segundo os rudimentos desse mundo, eles têm o seu prazer no pecado, têm o seu prazer nas coisas que contrariam os princípios de Deus. Mas nós precisamos resistir à carne. A Bíblia nos diz que precisamos resistir à carne, precisamos resistir ao diabo, precisamos dizer não para os desejos da carne. E quando nós dizemos não para os desejos da carne, nós estamos pisando sobre a cabeça do maligno, estamos honrando o Senhor e dizendo para o diabo: olha, você perdeu, porque a minha vida é do Senhor, o meu ser é de Deus e a minha vida é para viver segundo os preceitos de Deus. Irmãos, com certeza todos nós estamos sujeitos aos pensamentos contrários à vontade do Pai. Todos nós estamos sujeitos a esses pensamentos. E todo pecado tem origem na mente. Primeiro você concebe o pecado na mente, você pensa, você imagina. Após é que vem a materialização do pecado. Por exemplo, deixe-me citar alguns exemplos de pecado aqui que se encaixam nessa realidade. Vamos aqui citar pecados. Masturbação. Geralmente a masturbação nasce onde? Dentro da mente. Por que ela nasceu na mente? Porque ela foi sugestionada pela carne ou pelo próprio diabo. Mas como veio essa sugestão? Talvez através da internet. Você está andando por caminhos que não deveriam andar na internet. Talvez na televisão, está assistindo essas novelas malignas, essas novelas que, meu Deus do céu, tem misericórdia, totalmente impura, que mostram sexo impuro, erotização de todas as coisas. Talvez você está se deixando levar pelas malditas novelas, pelos filmes. Quantos filmes, meu Deus, como estão terríveis as coisas. Talvez você seja dado aos pornôs da vida. Tem muito crente que gosta de assistir filme pornô, infelizmente. Crente, servo de Deus é outra história. Entendeu? Então quando você sujeita-se a essas situações, com certeza você vai pecar. Muitos estão também buscando, meu amado, buscando na mídia a pornografia. Muitos estão envolvidos com a pornografia. Mas o que é pornografia em si? É tudo aquilo, meu amado, que leva os teus pensamentos às realizações impuras. Entende? E nós, como somos chamados, guardados pelo Senhor, eu não posso permitir que minha mente seja tomada por toda e qualquer forma de pornografia, de impureza sexual, de erotização ou sensualidade exacerbada. De forma alguma. Essas coisas não cabem, não foram feitas para os servos de Deus. Essas coisas são para aqueles que ainda precisam de Cristo Jesus. Outras pessoas também gostam de ouvir as piadinhas impróprias e impuras, não é isso? Tá naquela roda de colegas, aí chega o galã contando o que ocorreu no final de semana. Aí, esse final de semana eu fiz isso, fiz aquilo, e você fica ali junto, se deliciando nas histórias do camarada. Meu irmão, cuidado. Muitas vezes você participa das conversas impróprias, da sua boca sai coisas, meu Deus, misericórdia desse camarada, dessa camarada, sai piadas imundas, piadas impuras. Isso quer dizer, meu irmão, que a tua mente já está totalmente deturpada, totalmente dominada pelas coisas más e com certeza com a ação do maligno dentro da tua vida. Irmãos, o Senhor nos diz que não há pecado que não possa ser suportado. Não há pecado. Mas para que eu possa suportar o pecado, para que eu possa vencer o pecado, eu preciso ouvir Paulo falando ao povo de Filipos. E ele disse ao povo de Filipos o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Meu amado, eis aí a receita para a tua vitória. Eis aí como você pode vencer a carne. Eis aí como você
pode vencer o diabo. É uma vida santa, uma vida reta, uma vida de bons princípios, uma vida que o Senhor se agrada, uma vida que o Senhor olhe e que o Senhor veja dos céus e que o Senhor olhe para você e fale: esta é segundo o meu coração, esta é uma mulher cheia do Espírito, este é um homem cheio do Espírito, esse é um homem que vence o diabo, esse é um homem que não senta com o diabo, que não conversa com o diabo, que não anda com o diabo, mas é um homem que dá lugar ao Espírito Santo de Deus, que anda com o Espírito de Deus, que vive pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos diz que aqueles que são guardados, cheios do Espírito de Deus, o Senhor nos fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti aos maus pensamentos e ele fugirá de vós. Resisti ao pecado e ele fugirá de vós. Resisti aos desejos impuros e ele fugirá de vós. Resisti à imundícia desta terra e ela fugirá de vós. Não há nada nesta terra que caia do céu gratuitamente. Nada. Nada. Para que eu vença o maligno, eu preciso lutar contra o maligno. Para que eu vença os desejos imundos da carne, eu preciso lutar contra a carne. Para que eu frutifique segundo o Espírito Santo de Deus, eu preciso lutar contra a carne. E é uma luta muito forte, muito terrível. Mas quando eu coloco o meu coração nas mãos do Senhor, quando eu falo: Senhor, eis-me aqui, a minha vida já não é minha, Senhor, eu vivo para Ti, a minha alegria está em Ti, a minha satisfação está em Ti, oh Senhor, leva-me para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, enfim, faça o que Tu queres na minha vida. Quando eu falo desse jeito, quando eu sou um homem que leia a palavra de Deus, que come a palavra de Deus, que tem prazer na palavra de Deus, que busca o enchimento com as coisas lá do alto, quando eu sou um homem de oração, um homem que sacrifica em oração, que vai ao monte, que louva a Deus, que glorifica o Senhor, que honra ao Eterno através das orações, do conversar com Deus, quando eu sou uma pessoa que sacrifica, que tem prazer em sacrificar com jejuns, que tem prazer em pagar o preço de quebrar a carne, para dizer, para declarar, tanto ao mundo espiritual das trevas, quanto ao nosso Senhor: olha, Deus, eu te amo e por isso eu quebro minha carne, por isso eu deixo essa carne com fome. Quando eu faço essas coisas, meu irmão, eu estou glorificando o nome santo de Deus e, consequentemente, eu recebo do Senhor a autoridade, poder para vencer, para pisar sobre a cabeça do maligno. Eu quero dizer ainda que tem muito crente querendo pisar na cabeça do maligno, mas estão sendo pisados pelo maligno, porque querem pisar na cabeça do maligno apenas por querer, mas sem um preparo, sem a comunhão, sem uma vida santa, sem uma vida reta, ou são escarnecidos pelas trevas, são escarnecidos pelos demônios e com certeza subjugados pelos mais impuros e malignos seres das trevas. Irmãos, com o diabo não se brinca. Ele é extremamente forte, opositor forte. Mas quando nós estamos guardados, cheios do Espírito Santo de Deus, Ele, o Senhor, nos dá força para vencermos todas as coisas, inclusive a nossa própria carne. E se você, meu irmão, você, minha irmã, é uma pessoa voltada para as impurezas sexuais, se você, meu Deus, tem misericórdia, mas se você está voltada para a pornografia, para o erotismo, filmes pornôs, revistas indecentes, conversas impuras, enfim, práticas impuras, adultério, fornicação, masturbação, essas coisas todas, essas imundícias todas, enfim, essas coisas que não glorificam o nome santo de Deus, mas que escravizam o homem, escravizam o vivente. Se você estiver nessa situação, primeiro passo, meu amado, é santificar a tua vida. Primeiro passo é enquadrar-se na presença do Senhor. Primeiro passo é encher-se do Espírito de Deus, e para isso você precisa confessar ao Senhor os teus pecados. Você precisa confessar, clamar pelo perdão, pagar o preço do perdão, pagar o preço de estar na presença do Senhor. Ainda quero dizer para você que, olha, confessar pecado, ele precisa vir de arrependimento. E arrependimento é aquilo que gera em nossos corações aquela repulsa pela prática. Eu gosto de usar o seguinte exemplo: arrependimento. Quando você era criança,
Oh, bênção, quando você era criança, quando você fazia uma coisa errada na escola ou na rua e você tinha convicção que ao chegar em casa você ia tomar uma surra, você seria repreendido pelos teus pais, o que ocorria no teu coração naquele tempo? Oh, meu Deus do céu, a vontade de voltar atrás, se consertar. Ai, se eu pudesse voltar atrás eu não faria mais isso. Não era dessa forma que quando crianças, sentíamos? Eis aí, meu amado, eis aí um sintoma de arrependimento, é exatamente isto. Nós precisamos ser tomados por um arrependimento, porque tem muito crente falando: Senhor, me perdoe porque eu fiz isso. Senhor, me perdoe porque masturbei. Aí amanhã lá vai o cara novamente pro banheiro. Ah, Senhor, masturbei novamente, me perdoa. Volta pro banheiro. Ô, Senhor, forniquei. Ah, me perdoa, Senhor. Dia seguinte, novamente. Ah, Senhor, assisti um filme erótico hoje, contaminei minha mente. Ah, Senhor, assisti um site pornográfico, contaminei minha mente. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Mas no dia seguinte está no mesmo lugar. Olha, irmãos, com Deus não se brinca. Isso é brincar com Deus. E Deus pesa a mão sobre os impuros, sobre aqueles que têm prazer no pecado, porque isso é ter prazer no pecado. É preciso que haja arrependimento, confissão, e que você vá às últimas consequências, que você vá ao sangue, ou seja, que tu venhas até as consequências da morte, mas que tu não negues ao teu Deus, meu Senhor Jesus. E você, meu irmão, que hoje quer consertar a tua vida: Elias Oliveira, eu quero consertar, estou arrependido. Ô, Elias Oliveira, o que é que eu faço? Porque eu quero ter uma vida nova, eu quero ser um homem segundo, uma mulher segundo o Espírito Santo de Deus, segundo Deus, o que é que eu faço? Irmãos, ouça esse modelo de oração, ouça para que você tenha base. Isso vai depender da tua vida de oração, leitura da palavra, de jejum, ou seja, de vida santa e vida reta. É a base. Mas toda vez que os desejos impuros, seja pela masturbação, enfim, pelas impurezas sexuais, que os desejos impuros assolarem a tua mente, tomarem a tua mente, ore nesses termos: em nome de Jesus Cristo, eu declaro que o meu corpo é templo do Espírito Santo, e na autoridade do Senhor eu repreendo todo pensamento impuro. Aí você cita o pensamento: e os proíbo de proliferar na minha mente. Declaro aos seres espirituais das trevas que estão proibidos de investir contra a minha vida e sugestionar pensamentos impuros. Eu os amarro e os entrego nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Repreendo também toda a força da carne e a submeto à vontade do Espírito de Deus em minha vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, se você tem uma vida pura, uma vida consagrada, e está com esses problemas, eis aí a forma de você combater de frente, de você bater de frente com esse inimigo terrível de nossas almas, que é Satanás. Eu vou repetir o modelo da oração para que você possa assimilar. Você vai orar nesse aspecto: quando os pensamentos ficarem negros dentro da tua mente, ficarem assim impuros, sujos, você ore nesse aspecto: em nome de Jesus Cristo, eu declaro que o meu corpo é templo do Espírito Santo, e na autoridade do Senhor eu repreendo todo pensamento impuro. Aí você vai citar o pensamento: e os proíbo de proliferar na minha mente. Declaro aos seres espirituais das trevas que estão proibidos de investir contra a minha vida e sugestionar pensamentos impuros. Eu os amarro e os entrego nas mãos do Senhor Jesus. Repreendo também toda a força da carne e a submeto à vontade do Espírito de Deus em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Eis aí, meu irmão, a oração que te liberta, que te restaura, porque o Senhor honra a palavra daquele que busca verdadeiramente a sua presença. Essa oração, irmão, deve ser em voz alta. Sim, porque os espíritos imundos precisam ouvir, e eles não têm acesso a nossos pensamentos. Então você vai orar em voz alta. No entanto, não precisa gritar, pode falar em voz alta. E veja, irmãos, o Senhor honrará a tua fé. Mas não esqueça, para que tenhas esta autoridade, é necessário pagar o preço de viver em santidade e pureza. Leia muito a Bíblia.
Ore todos os dias e, dentro do possível, sacrifique com agradáveis jejuns. Esse conjunto de práticas aproxima o homem de Deus, dá intimidade com Deus, e o Senhor nos dá autoridade e poder para vencermos o maligno. Assim nós vencemos as impurezas e somos mais que vencedores, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?